Olá pessoal, eu sou o Dr. Estênio Zec, o líder do Centro de Referência em Tumores Urológicos do AC Camargo Cancer Center. É um prazer estar com vocês aqui, principalmente nesse mês de Novembro Azul, onde aparecem muitas perguntas sobre os tumores urológicos e principalmente sobre o câncer de próstata, que é o tumor mais comum, né? Que gera muitas dúvidas, muitos mitos. Então a gente vai tentar ajudar o nosso público, os internautas e tal, a responder algumas perguntas que aparecem em todo momento no Google. Então me trouxeram uma lista aqui e vou tentar conversar rapidinho com vocês para tirar as dúvidas mais frequentes. Então ele pergunta aqui, o que é o exame de toque, né? O que é o exame de toque, que é uma coisa que tem muito mito, muita pergunta e tal. Na verdade, o exame de toque é muito tranquilo, ele é muito rápido, ele não causa dor, não causa desconforto ao paciente. O paciente fica deitado, pode ser deitado mesmo de barriga para cima, ou na posição de 4, ou de lado, tanto faz. O médico, com uma luva, ele passa um lubrificante, uma lidocaína, um gelzinho, ele introduz o dedo no início do reto do paciente, é uma coisa muito rápida, demora pouquíssimos segundos, não tem dor nenhuma, ele vai apalpar a próstata. Então é importante por quê? Porque a maioria dos cânceres de próstata, eles crescem para fora. Então ele pode até sentir uma alteração de forma, de movimento, consistência mais endurecida, alguma coisa. Então só de fazer esse exame que dura poucos segundos, se você contar até 10, o toque já está terminado. Ele pode ver se esse paciente tem um câncer de próstata ou não, se ele tem uma próstata mais aproximada de uma doença benigna da próstata. Então ele não dói, tem muita piada, muita brincadeira com o toque, mas na verdade eu pouco vejo alguém reclamar. Ninguém vai ao oculista, não abre os olhos, vai ao dentista, não abre a boca. Eu vejo as pessoas reclamar de médico que não examina. Agora, se reclamar do médico que quer te examinar, então isso é uma coisa que não tem mais cabimento nos dias de hoje, né? O toque é para o seu bem, não vai fazer mal para ninguém. Ele é um grande aliado para investigar se tem um câncer de próstata, se tem doenças benignas da próstata e ainda, além disso, como vantagem, ele pode detectar tumores do trato digestivo inferior. Então, é um exame físico importante. Bom, pessoal, então agora vamos ver qual que é a segunda pergunta que deixa todo mundo curioso com a próstata, né? Então eles perguntam aqui, com quantos anos fazer o exame? Então, na verdade, não é fazer o exame. O importante é que o paciente vá ao médico para ter uma consulta, entender as vantagens e as desvantagens, eventualmente, de fazer a prevenção do câncer de próstata. Então, todo homem, a partir de ao redor de 50 anos, deveria passar uma vez no médico, porque ele conversa com ele, vê que exame tem que ser feito, faz o exame físico do toque, porque é muito diferente se você for lá e ele sentir uma coisa alterada e falar, olha, você tem um risco da doença, eu aposto que a maioria de vocês vai querer ficar e seguir para saber o que está acontecendo. Então, ao redor de 50 anos, todos devem ir. E aqueles pacientes que têm menos de 50 anos, têm 40, 45 anos, mas são negros, os pretos, então eles têm um índice de câncer de próstata muito maior que a população branca. Então, quem é negro, quem tem afroascendência, parentes afro, deve procurar os 40 a 45. E do mesmo modo, aquelas pessoas que têm um pai, um tio, um avô, um irmão, um primo, pessoas de primeiro grau, parentes, que já tiveram câncer de próstata. Principalmente se eles tiveram câncer de próstata abaixo de 60 anos, então essas pessoas também devem procurar mais cedo a consulta. Ao redor de 40 a 45 anos já é aconselhável que procure o médico. Ok, vamos ver então, o pessoal já está entendendo que o câncer de próstata, né, que o exame é para o seu bem, que não vai judiar de ninguém. Vamos ver qual que é outra curiosidade da população. Olha, de novo, estão perguntando aqui se o exame de toque dói. Eu já acabei de falar que não dói, então eu vou aproveitar, porque não é só toque, o toque faz parte e era muito importante há décadas atrás, quando era o único exame possível. Só que o toque, às vezes, ele pega o câncer já numa fase muito avançada, que ele está endurecido, palpável. E tem vários homens que têm um toque normal e tem câncer na próstata. Então, hoje em dia, um grande aliado é o chamado PSA, o exame de sangue, o antígeno prostático específico, ou PSA. Então, o médico conversa com o doente, escuta a história dele, examina o paciente e, em geral, ele vai fazer um exame de PSA. Isso é muito importante. Se tiver um PSA baixinho, muito baixinho, o risco de câncer é muito baixo com um toque normal. Ele pode até falar para o paciente, olha, volta daqui 2, 3 anos. Por outro lado, se o toque estiver alterado ou o PSA alterado, então ele vai ter que, às vezes, pedir uma biópsia porque está sob risco de ter câncer de próstata. Mesmo com toque normal, se o PSA estiver alterado, pode haver câncer. E muitas vezes o PSA está alterado e não é câncer, é hiperplasia benigna, infecção urinária, uma série de outras coisas. Então, só o médico, junto com o teu exame, com a tua história, que pode te dirigir
o que ele deve ser feito. Bom, então agora o pessoal já perdeu o medo do toque, já entendeu o que é o PSA, vamos ver o que eles querem saber. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Isso é muito importante, porque isso é uma causa de muita dúvida e confusão. A maioria dos homens fala assim, eu não sinto nada, eu urino bem, então eu não preciso fazer exame. Lê do engano, tá? É ao contrário às vezes. A grande maioria dos cânceres de próstata não causa nenhum sintoma, porque a próstata é uma glândula e a uretra, né, o canal da uretra no pênis, onde passa o xixi, ele passa no meio da próstata. É como se fosse uma maçã, onde está o cabinho, a uretra, e tem uma casca, uma cápsula, a parte de fora. Então, quando o médico faz o toque, ele pega a parte de fora, é como pegar o casco do barco. E a maioria dos cânceres de próstata, 70%, 90%, pegam essa parte de baixo, essa casca. Então, às vezes, o tumor pode crescer bastante para fora e ser palpável no exame, mas não causar nenhum sintoma, não comprime a uretra. Então, o sujeito fala, puxa, eu urino divinamente, eu não tenho câncer, não preciso ir ao médico. Pode estar errado. Quando ele dá sintomas, em geral, ele está na fase avançada. Ele pode ter metástase, dor no corpo, emagrecimento, fraqueza, fraturas nos ossos, anemia, baixa disposição e etc. E às vezes ele cresce tanto que pode haver até complicações para urinar, sangramento e tudo, obstrução dos rins, por exemplo. Por outro lado, tem uma outra doença, que é a hiperplasia prostática benigna. Ela não é câncer, é um aumento benigno da próstata, mas é o crescimento da parte interna, que muitas vezes comprime a uretra, oclui, vamos dizer, entope a uretra. Então aquele paciente fala, ixi, eu estou urinando mal, meu pai está urinando mal, jato fraco, dói, arde, xixi não está saindo direito, acorda muito à noite para urinar, meu Deus, certeza, ele está com câncer, vai morrer. Às vezes não. Às vezes você está urinando mal por uma hiperplasia benigna. Então nem todo mundo que urina bem está livre de ter câncer, e nem todo mundo que urina com alguma dificuldade, algum problema, está com câncer. Só o médico, após te avaliar, fazer o exame físico, usar o seu PSA e outros exames necessários, que vai dar o verdadeiro diagnóstico para você. Ok, então a gente já entendeu como fazer o diagnóstico, já entendeu que dá para saber se há um câncer ou não de próstata, e deve ter mais uma, acho que é a última pergunta, né? Então a pergunta aqui, se o câncer de próstata tem cura? Sim, ele tem cura, principalmente quando ele é diagnosticado nas fases iniciais. Nessa fase que ele não dá sintoma nenhum e muitos acham que não precisa ir ao médico. Então, quanto mais cedo você diagnostica o câncer de próstata, maior a probabilidade, né, quando ele está sem sintomas principalmente, de ele estar no seu início. Então, as chances de cura são maiores e os pacientes, além disso, eles vão se tratar através da cirurgia, a prostatectomia radical, que pode ser feita por via aberta, por laparoscopia ou por robótica mais moderna. Podem fazer radioterapia, podem fazer também tratamentos focais, tem uma série de tratamentos. Então, quanto mais cedo chegar no início, maior a chance de curar e menores os efeitos colaterais do tratamento, alterações na função urinária, na função sexual, na ejaculação desse homem. Já pacientes que chegam em fases avançadas, quando o câncer de próstata dá sintomas, aí o tratamento é um pouco mais complicado, a cirurgia mais avançada, a radioterapia vai ter que irradiar uma área maior e associar com tratamento hormonal também. Então você consegue curar aí uns 2/3 desses pacientes, mas já com efeitos colaterais mais complexos, tratamentos mais longos e com custos maiores. E mesmo aqueles pacientes onde o câncer já se espalhou, então ele saiu da próstata, ele deu metástase, ou seja, ele foi para outros órgãos, foi para os ossos principalmente, para as ínguas, né, são os gânglios linfáticos e outros órgãos mais à distância, em geral você não vai conseguir curar esse paciente, mas é possível tratar. Mesmo quem tem metástase no câncer de próstata, é possível viver por vários meses e às vezes por vários anos, ao contrário da maioria dos cânceres. Então esses pacientes, em geral, são tratados com hormonioterapia, às vezes recebem até quimioterapia e uma série de tratamentos. Então, mesmo fase avançada, se seu avô, seu pai, seu tio estão fraquinhos, estão acamados, estão com dor, não podemos jogar a toalha, não é porque ele está com câncer, ele está doente deste câncer, que não há como tratar. Muitas vezes a gente faz um tratamento e ele, dali algumas semanas, alguns meses, ele fica sem dor, ele levanta, ele volta à disposição, volta a trabalhar, volta para o convívio da família. Então, pessoal, agora que você já conhece a maioria das respostas para as principais perguntas, eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma outra pergunta que não deu tempo de fazer, ou tem até vergonha porque ninguém pergunta, só você tem essa dúvida, e é por isso que você tem que procurar o especialista. Procure o seu médico, o seu especialista, tire as dúvidas, não tenha vergonha de perguntar.
Tente, se você tem alguém que você convive que tem preconceito, tem medo, explique para ela que vale a pena. Ele pode até ir na consulta e se negar a ser examinado, mas é melhor que vá do que fique em casa sofrendo por medo, por insegurança, por tabu ou preconceito. As pessoas brincam muito, fazem muita piada, mas o seu melhor amigo, se você disser que vai ao médico e prevenir, eu tenho certeza que ele vai te apoiar. E a esposa, os filhos, a sua família, sempre vai apoiar você. Então, siga em frente, a pior doença é a desinformação.